abre a sua Bíblia no livro dos Salmos. Nós vamos passear em alguns salmos. Então, eu aconselho você a abrir a sua Bíblia e deixar ela aberta no livro dos Salmos. Salmo 39, versículo 7. Nós estamos falando sobre expectativas. O que é que você espera, não é, do ano de 2000 para o ano de 2022? Eu quero estimular você até as suas expectativas em Deus, que não pode frustrar. Você, com certeza, se você tiver os seus olhos no Senhor, as suas expectativas forem no Senhor, você não se frustrará. Amém? Salmo número 39, versículo 7. Vamos ver? Diz assim: o salmista, ele pergunta e ele mesmo responde. Veja. E eu, Senhor, que espero? Aí ele mesmo responde: tu és a minha esperança. Ele diz: e eu, Senhor, o que é que eu espero? O que é que eu espero? O que é que eu espero de 2022? O que é que eu espero para 2022? E ele mesmo responde: tu és a minha esperança. O Senhor, irmãos, precisa ser a nossa esperança. É nele que você precisa colocar os olhos. Você precisa entender que só Ele pode atender às suas necessidades e atender às suas expectativas. Por isso que você precisa colocar os seus olhos no Senhor. Era desse jeito que o salmista se mantinha. E eu, Senhor, o que é que eu espero para 2022? Depois de ter passado por poucas e boas em 2021, né? 2020 já foi tudo aquilo, e 2021 foram tantas situações difíceis que eu confesso que as expectativas estão difíceis, mas eu preciso colocar a minha esperança no Senhor. Salmo 87, 7, o salmista dizia, veja o que é que o salmista dizia no Salmo 87, 7. Todos os cantores, Salmo 87, 7, diz assim: todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão. Todas as minhas fontes são em ti. Por isso que o salmista conseguia ver as situações pelo lado bom, porque todas as fontes dele, todas as expectativas dele eram lançadas no Senhor. Os olhos dele estavam em Deus. Por isso que também o autor da carta aos Hebreus diz assim: olhando firmemente para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Deus. Certa vez o rei Josafá estava diante de um grande desafio. Um exército vinha contra ele e era algo... ia ser desastrosa a situação dele, segundo as perspectivas, não é? E ele estava certo de que ia ser destruído. Ele chegou diante de Deus, disse: Deus, esse problema é maior do que eu, a situação que está vindo, eu não tenho como dar conta. Todavia, os meus olhos estão postos em ti. E ele começou a lançar sobre o Senhor as expectativas dele. Sabe, irmãos, é isso que eu quero estimular você. Eu sei que as perspectivas não são boas, muitas vezes, e a gente começa a ver as situações filtradas em cima das experiências que nós tivemos anteriormente, e aí a gente começa a ter expectativas ruins. Mas nós precisamos colocar as nossas expectativas no Senhor, os nossos olhos no Senhor, porque senão a gente vive sem esperança. E a Bíblia diz que se a nossa esperança está limitada às coisas daqui da terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança precisa estar no Senhor. Você olha para as situações e não dá conta. Deus, eu não dou conta. Não dou, Senhor, está difícil. A previsão é que as coisas se compliquem mais, mas meus olhos estão postos em ti. Veja o que é que diz o Salmo 121. Nós vamos ler o Salmo todo, Salmo de número 121. O salmista dizia assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Deixa eu explicar um pouquinho aqui essa situação. Porque o salmista começa dizendo que
olhava para os montes e perguntava de onde me viria o socorro. Por quê? As pessoas faziam, eu vou dizer no nosso contexto, macumba nos montes para que as coisas dessem certo para eles. Aí o salmista disse assim: eleva os meus olhos para os montes, onde as pessoas depositam a sua fé, a sua confiança, que fazendo aquele trabalho de macumba, né, vai dar certo. Eu olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Porque o socorro do salmista não podia vir da macumba, não podia vir daquele trabalho. E o salmista diz, de onde me virá o socorro? E ele lembra, eu olho para os montes, mas o meu socorro vem do Senhor. As pessoas colocam as expectativas dela naquele trabalho que estão fazendo. Eu não. A minha expectativa é no Senhor. É Ele quem me socorre. Veja o que diz mais. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Alegrei-me quando... Não, é 120, só até aí, o Salmo 121 mesmo. Irmãos, o salmista dizia, olhe, aquele que me guarda não está dormindo, não tá fora do controle dele. Ele continua me guardando. Por isso que eu coloco as minhas expectativas no Senhor. Ele é quem me guarda, Ele é quem me protege, Ele é quem me livra do mal, Ele é quem me socorre. E assim, irmãos, o salmista conseguia colocar as expectativas dele no Senhor. E embora tivesse a previsão de situações difíceis para acontecer, ele continuava depositando a confiança dele no Senhor. Olhando para os montes, mas o meu socorro vem do Senhor. Não vem de onde as pessoas esperam que virá. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é quem me livra do mal, Ele é quem me guarda. É por isso que você precisa ter essa confiança no Senhor, que Ele é o único que pode livrar você de todas essas situações. As suas expectativas para 2022 precisam ser colocadas nele. Sabe, irmãos, o salmista, tudo que ele via era de maneira positiva? Não, ele também passava por situações difíceis. Ele também passava por provações, por desafios. Ele chegava a desesperar, dizer, Deus, o Senhor está esquecido de mim? Até quando eu vou clamar e não vou ser ouvido? Até quando o Senhor vai ver os inimigos prevalecerem contra mim? E o Senhor não vai fazer nada. Veja, o salmista passando por um processo assim. Mas veja como ele conclui o Salmo. Salmo de número 13. Nós vamos ler o Salmo de número 13. Veja como é que o salmista se comporta diante das situações. Ele era tão humano quanto eu e quanto você. Ele tanto passava crise também, como eu e você passamos, mas ele continuava colocando as expectativas dele no Senhor. Veja, até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio em quê, irmãos? Na tua graça. Regozije o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Veja como começou o salmo. Ele começou dizendo, até quando, Senhor?
Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando os inimigos vão prevalecer contra mim? Até quando o Senhor vai ver a situação que eu estou passando e não vai fazer nada? Até quando? Mas o salmista também disse: eu sei que o Senhor é quem me socorre. Eu sei que é na tua graça que eu vou ter o meu socorro. Veja, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije o meu coração na tua salvação. O salmista dizia: eu sei que estou passando, a situação parece até que Deus virou o rosto para mim. Né? Deus não me escuta mais, Deus não me responde mais. Até quando eu vou clamar e não vou ser respondido? O salmista passou por uma crise. Quantos de nós já passamos por uma crise semelhante a essa? De achar que Deus não está nem aí para nós, não está nos ouvindo. Mas o salmista continuava com expectativas no Senhor. Eu vou continuar, mesmo diante dessa crise toda, as minhas expectativas estão em Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, na fidelidade de Deus. É nisso que eu vou colocar as minhas expectativas. É sobre isso que eu queria que você, quando você se propusesse a planejar 2022, ao invés de você projetar 2022, baseado nas experiências difíceis que você atravessou em 2021, você projetasse 2022 com os olhos em Deus e visse que, de alguma forma, Deus vai reverter essa situação e trazer para o seu bem. Veja como é que ele conclui o Salmo. Ele diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Gente, se a gente for pensar como ele começou o Salmo e como ele concluiu o Salmo, a gente está doido, o salmista. Mas é assim mesmo que a gente passa. No começo a gente começa: Deus, até quando? E aquilo ali era um derramar da alma do salmista. Ele estava dizendo do desespero da alma dele, da angústia da alma dele, da situação difícil, de estar orando e parece que não tem resposta, e parece que Deus não está ouvindo, e parece que ele virou as costas para nós, mas, ao mesmo tempo, ele disse: eu vou continuar confiando na tua graça. É assim, irmãos, que a gente vive. O crente vive assim, olha, de fé em fé e de glória em glória. Se não for assim, a gente fica pelo caminho. A gente vai ver os outros dando seguimento à vida deles e a gente ficando para trás. Por quê? Porque os nossos desafios, a gente muitas vezes pensa que os nossos desafios são maiores do que o outro, do que o do outro. A gente olha para a vida dos outros e parece tão fácil, não é? A gente sempre pensa que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, não é? Sabe, irmãos, nós precisamos continuar colocando as nossas expectativas no Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Todas as nossas fontes são no Senhor. É dele que nós dependemos para tudo. E os nossos olhos precisam estar no Senhor e naquilo que Ele pode fazer. É um desafio, irmãos? É. Porque nós enfrentamos realmente situações difíceis. E continuar alimentando a fé de que todas as coisas vão cooperar para o meu bem e que tudo que vai acontecer, né? O salmista disse assim: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O Senhor tem te feito bem, amém? E você precisa ver isso com esses olhos do salmista.